Olá, professores, coordenadores, diretores, PCNPs que nos acompanham. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Mais uma TPC por área essa semana. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre educação ambiental. E já vou lembrá-los que é de ciências da natureza. Vocês vão entender o porquê, né? Durante a apresentação, nós não estamos fugindo da nossa área, tudo bem? Então, passo a palavra para o Paulinho. Paulinho. Olá, professores e professoras, coordenadores, diretores, supervisores, PKs, quem nos assistem. Essa semana, então, né, vamos para mais uma semana aí de uma TPC geral de Ciências da Natureza. E hoje o Juvenal vai falar um pouquinho sobre a crise hídrica, né, Juves? Que tenhamos uma excelente ATPC. Olá, professores. Eu sou a professora Márcia. Estou como PCNP de Ciências na diretoria de ensino, junto aqui com o Juvenal e com o Paulinho. Estamos preparando mais essa TPC com vocês. Lembrando sempre para vocês não se esquecerem de assinarem a lista de presença, o link ele sempre fica na descrição das ATPCs e ele fica disponível apenas no dia em que a TPC é liberada para vocês, que é na quinta-feira. Depois ele acaba fechando, então no dia da TPC vocês podem entrar e preencher a lista de presença, que ela serve mais para o controle nosso aqui da diretoria para registro no CAD de formação. Né, a gente não envia para as escolas, a gente não faz controle nenhum, é apenas para a gente ter aqui o número de participantes, de professores que participaram da nossa TPC para registrar no CAD de formação. Bom, agora o Paulinho vai colocar para nós a pauta de formação dessa TPC, a pauta geral, na verdade, da TPC. Hoje o assunto vai estar bem voltado sobre a crise hídrica, o Juvenal vai abordar para a gente em relação aí da crise hídrica, educação ambiental, né? Dentro desse assunto, o Juves vai falar bastante sobre a relação da quantidade de água disponível com o crescimento da população, bacias hidrográficas, sobre a estiagem que foi em 2014, comparativo com o que está acontecendo agora, que nós estamos vivenciando, como é fundamental a participação de todos aqui nessa operação de estiagem, a pegada hídrica dentro dos produtos, trazendo um pouquinho o conceito de água virtual, e como abordar a estiagem na escola, trazendo um exemplo aí de situação de aprendizagem sobre o assunto que nós vamos abordar. E que tem tudo a ver aí com o que a gente trabalha em ciências da natureza, com as habilidades previstas no currículo paulista, né, relacionados ao tema, também o São Paulo Faz Escola, o eixo formativo do Aprender Sempre para os 9º anos e terceiras séries do ensino médio, que é educação ambiental, e também os ODS, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que está tendo formações no Centro de Mídia às sextas-feiras. No próximo slide, que o Paulinho vai colocar para nós aqui, ele vai abrir, além do próximo slide, ele vai abrir também o currículo paulista do ensino fundamental, para a gente poder dar uma olhadinha aí nas habilidades do currículo, tanto de ciências como para o ensino médio. Então, lá no ensino fundamental, lá na página 388, que o Paulinho está colocando para nós temos a habilidade essencial do 7º ano, né, que é a habilidade 07. Ela é uma habilidade essencial tanto para o 7º ano quanto para o 8º ano do 2º bimestre, que vai trazer ali a caracterizar, né, os princípios, os principais ecossistemas brasileiros quanto à paisagem, a quantidade de água, o tipo de solo, o objeto de conhecimento é diversidade de ecossistemas. Eu vou ter também lá na página 394, Paulinho, se você puder ir colocando para nós, a habilidade essencial do 9º ano, né? Ela é trabalhada no 3º bimestre, tanto a 12A como a 12B, e também a 13, que depois o Paulinho vai mostrar para nós dentro do objeto de conhecimento preservação da biodiversidade. Na 12A eu tenho aí a discutir a importância das unidades de conservação para a preservação da biodiversidade, né, das bacias hidrográficas. Também tenho aí na 12B propor estratégias de uso sustentável de rios, seus afluentes,
próximos à comunidade em que o aluno vive. Eu tenho a habilidade 13 também do 9º ano, que é propor iniciativas individuais e coletivas para a solução de problemas ambientais da comunidade ou da cidade, tudo dentro do objeto do conhecimento preservação da biodiversidade. Aqui nós estamos trazendo alguns exemplos para vocês de habilidades, tanto no ensino fundamental como no ensino médio, que estão aí elencados com o tema que nós estamos abordando nessa TPC. Já lá no currículo paulista do ensino médio, que o Paulinho vai abrir para nós na página 155, eu tenho lá para a biologia, que é uma habilidade essencial da primeira série do 3º bimestre para a biologia, né? Eu tenho lá a habilidade 105, que refere-se à competência 1, habilidade 05, que é analisar os ciclos biogeoquímicos e interpretar os efeitos de fenômenos naturais e da interferência humana sobre esses ciclos para promover ações individuais ou coletivas que minimizem consequências nocivas à vida. Aí eu tenho os objetos de conhecimento para a biologia, para a física e também para a química para serem trabalhados relacionados a essa habilidade. Já na página 162, que não é uma habilidade essencial, mas a gente trabalha em ciências da natureza constantemente, é a habilidade 303. Né? A habilidade 303, o objeto de conhecimento é o mesmo para química, física e biologia, que é a leitura e interpretação de temas voltados às ciências da natureza e suas tecnologias, utilizando fontes confiáveis, dados estatísticos, gráficos, tabelas, infográficos, textos de divulgação científica, mídias, sites, artigos científicos, que está muito ligado ao tema que nós estamos abordando na TPC de hoje. Por favor, Paulinho, coloca na página 136 agora, que a gente também não pode deixar de mencionar, de comentar sobre os temas contemporâneos transversais. Os temas contemporâneos transversais, na 136, Paulinho, isso, acabei errando, eu acho que é 137, né, Paulinho? Os temas contemporâneos transversais que nós temos para serem trabalhados, né, que é uma estratégia, na verdade, aí para contribuir com a possibilidade de promover a ligação entre os diferentes componentes curriculares de forma integrada, que é esse o objetivo. Abaixa um pouquinho na imagem, Paulinho, para a gente mostrar a imagem. Então, dentro da imagem que eu tenho dos temas contemporâneos transversais, eu tenho aí vários temas a serem abordados, mas dentro do tema da nossa TPC eu vou ter aí o meio ambiente, que eu trabalho aí a educação ambiental e a educação para o consumo, que vem muito de encontro ao que nós estamos abordando nessa TPC. Paulinho, muito obrigada, viu? Peço para você voltar agora para a apresentação, que nós vamos agora considerar todo o trabalho que a gente vai desenvolver com o eixo formativo, na verdade, do Aprender Sempre, volume 2 do 3º bimestre aí, que nós temos para ciências da natureza. No próximo slide, vocês vão ter a imagem do roteiro formativo do programa de recuperação e aprofundamento, e como a imagem mostra, o eixo formativo de ciências é a educação ambiental. Então, vai ser trabalhado durante esse bimestre no programa Recuperação e Aprofundamento em Ciências da Natureza, esse eixo formativo Educação Ambiental, por isso que a gente também teve essa preocupação de trazer essa temática para vocês. Né? Esse assunto, esse eixo formativo, ou Aprender Sempre para Ciências da Natureza, ele vai ter as sequências de atividades, né? 1, 2 e 3, conforme vocês estão vendo, para os nonos e as terceiras séries do ensino médio. O objetivo é trazer esse eixo formativo, educação ambiental, e discutir e reforçar a importância de ações dentro da escola que levem à reflexão do aluno, à tomada de consciência crítica, à atuação de nossos estudantes, de nossos alunos e alunas, frente aos problemas ambientais da atualidade que nós estamos vivendo. No próximo slide, por favor, Paulinho, eu tenho aí o percurso formativo do 3º bimestre para ciências, para biologia, para física e para química. Em cada situação de aprendizagem,
Por exemplo, a A1 vai ter a conversar sobre as variadas perspectivas da educação ambiental e dar ênfase ao contexto socioambiental das escolas. Já na situação de aprendizagem 2, trabalhar com um referencial que traz a importância de abordagens que incluem as dimensões da prática educativa, os conhecimentos, valores e formas de participação. E na situação de aprendizagem 3, é conversar sobre a importância de ações de educação ambiental voltadas para a ecossidadania e a tomada de consciência e crítica de todos os envolvidos, em especial aí para os nossos alunos, nossos estudantes dentro da escola. Lembrando sempre que nós temos as ATPCs que acontecem de 15 em 15 dias sobre esses assuntos, e também nós temos as reuniões, né, de trabalho que acontecem às segundas-feiras, destinadas para nós e para os PCs na escola também, para poder abordar esse assunto com os estudantes. Então, a gente acaba visualizando que tudo que nós estamos discutindo está tudo relacionado ao tema que nós estamos abordando nessa TPC de hoje. No próximo slide, Paulinho, nós temos também a relação com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são, na verdade, né, se a gente entra no site para a gente poder estudar sobre o assunto, é um apelo global à ação para acabar com a pobreza, proteger o meio ambiente e o clima e garantir que as pessoas em todos os lugares possam desfrutar de paz e de prosperidade, né? Esses são os objetivos de desenvolvimento sustentável que nós estamos visualizando, que são 17 objetivos. Dentro desses objetivos, eu tenho as metas propostas para cada um deles. Como eu mencionei, no canal do Centro de Mídias Desenvolvimento Profissional, estão acontecendo às sextas-feiras formações sobre os ODSs, além das ATPCs que também trabalhamos no ano passado dentro de Ciências Natureza, teve até uma relação, uma transdisciplinaridade junto com Ciências Humanas sobre o assunto, né? A cada semana, um ou mais ODS são trabalhados no Centro de Mídias. Ou, por exemplo, na sexta-feira do dia 10, vai ser trabalhado a água potável e saneamento, que vai ser o assunto abordado na formação do Centro de Mídias. Então, eu tenho aí o ODS 1, que fala sobre erradicação da pobreza, eu tenho 2, que é fome zero, eu tenho 3, saúde e bem-estar. Nesse eu já vou ter aí garantir o acesso à saúde de qualidade, promover o bem-estar para todos, em todas as idades. Eu tenho o 4, que vai trazer educação de qualidade, que isso abrange tudo dentro da escola, na verdade, garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade, equitativa, que vem bem de encontro também com as nossas últimas ATPCs. Eu tenho 5, igualdade de gênero. Eu tenho 6, que é o que vai ser trabalhado na sexta, que foi trabalhado, aliás, na sexta, no dia 10, água potável e saneamento, garantir a disponibilidade e a gestão sustentável da água potável e do saneamento para todos. Esse é o objetivo dos 6, que é água potável e saneamento. Eu tenho 7, energia limpa e acessível. O 8, trabalho decente e crescimento econômico. O 9, indústria, inovação e infraestrutura. O 10, que é redução das desigualdades. 11, cidades e comunidades sustentáveis. Consumo e produção responsáveis. O 13, que traz a ação contra a mudança global do clima, que traz para a gente adotar medidas urgentes para combater as alterações climáticas e os seus impactos. O 14, vida na água, que traz para nós conservar e usar de forma sustentável os oceanos, os mares e os recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável. O 15, que traz para nós aí a vida terrestre. 16, paz, justiça e instituições eficazes, e, por fim, parcerias e meios de implementação. Então, dentro do assunto que nós vamos abordar hoje, a gente traz também os principais ODSs que estão aí correlacionados ao tema. E a partir de tudo isso que nós estamos vendo, nós vamos focar para a pauta principal nossa hoje, que nós trouxemos para discussão com vocês, que eu tenho, que é a crise hídrica aqui de 2021.
No próximo slide, nós temos aí o recorte, a foto de um folder do movimento do PCJ, que o Juvenal também vai falar, de 2021, que traz sobre o uso eficiente da água. Afinal, como o próprio nome do documento traz, a água é de todos e a estiagem também. Então, trata-se de um material simples, ele é bem didático, depois a gente deixa disponível o link para vocês terem acesso, né, para se tenha o interesse de trabalhar com esse material também com os alunos. Ele aponta alguns questionamentos e reflexões para nós em relação ao uso consciente e eficiente da água, né, por que estamos em estado de alerta, a queda conjunta na oferta da água, cidades e suas fontes principais de abastecimento, quanto de água precisamos e outros assuntos aí que traz esse documento simples que pode ser abordado e trabalhado aí em sala de aula. Bom, é isso, pessoal. Agora eu passo a palavra para o meu colega Juvenal, para ele poder abordar mais aprofundadamente o assunto com vocês. Juves, é com você agora. Obrigado, Márcia. Bom, pessoal, o tema, né, como a gente sempre procurou fazer nas nossas TPCs, é trazer uma temática que está em evidência, né, e nada melhor do que a crise hídrica para a gente trabalhar agora nesse período. Pessoal, eu sei que alguns pensam, olha, a Márcia apresentando as ODS, fala é impossível cumprir tudo isso até 2030, mas se a gente não apresentar, não focar as ODS no nosso trabalho, não mudar um pouco do nosso cotidiano para tentar atingir, a gente não vai conseguir nunca mesmo. Então, começa por nós mesmos essas mudanças para que possamos ter essa efetiva mudança para o mundo, né? Então, o que for possível para que nós façamos, vamos mudar, vamos tentar mudar um pouco na nossa vida, no nosso dia a dia, para que possamos atingir alguns desses objetivos, ou o mínimo dele, partindo de nós, né? E como educadores, nós temos essa possibilidade ainda de transformar o outro, né? Muito mais ainda dentro da escola. E aqui eu trouxe deixa eu ver, já está no slide, nós trouxemos aqui um material que foi sugerido pelos comitês PCJ. Alguns de vocês já conhecem os comitês PCJ, outros não, mas nós vamos falar aos poucos. Então, vem aqui o agradecimento por esse material que foi sugestão. Nós não trouxemos ele na íntegra, nós fizemos uma mesclagem com o material de 2014 e outras atividades que foram desenvolvidas nesse período em que a gente faz parte dos comitês. A diretoria de ensino tem 2 interlocutores de educação ambiental no núcleo pedagógico, que é a Luciana, que cuida da pasta de artes, e eu na biologia. Mas todos nós somos da educação ambiental, porque educação ambiental não tem como você trabalhar somente em uma disciplina. Quando eu falei, nós vamos fazer uma TPC e é da área de ciência da natureza, que vocês vão ficar meio, às vezes, em dúvida nisso, porque geralmente nas nossas unidades a gente costuma direcionar esses assuntos para determinadas disciplinas, né? Vai falar de bacia hidrográfica e geografia, vai falar de população e geografia, vai falar de falta d'água, economia de água, biologia e ciências. Então não tem essa divisão, né? A gente trabalha integrado, é um tema que a gente trabalha na transversalidade e aceitamos até sugestões de vocês quando forem responder o formulário para trabalhar em parceria com outras disciplinas, né? Para a gente até pode trazer essas ideias e falar com os outros PCNPs para que vocês possam aumentar essa rede de parceria nas unidades para trabalhar essa temática. Então vamos seguir com o material na apresentação. Aqui é uma orientação para as redes de ensino das bacias PCJ. Tá? As redes de ensino, porque os comitês PCJ,
eles são 3 comitês em um, né? Nós vamos abordar melhor isso, e eles abrangem as diretorias de ensino da área dos comitês, e abrange também as secretarias municipais de ensino e as secretarias de educação do estado de Minas, tá? Só para a gente já ir adiantando. Um dado que a gente está cansado de ver nos nossos livros, né? 70% da superfície do planeta é coberta por água, e isso dá uma falsa ilusão de que a água é um bem que não acaba nunca, né? E a gente vai discutir um pouco sobre isso. São muitos assuntos, tá? É uma base mais para que a gente possa ter informações para associar esses temas e trabalhar um pensamento crítico em cima dessas informações, tá, pessoal? Para que vocês tenham conhecimento do que é feito, do que foi levantado, das condições que nós vivemos aqui na nossa região e que acontece de uma forma integrada com outros eventos e com outros outros setores, né? Vamos dizer assim. Então, é mais para que a gente possa ter embasamento para o trabalho integrado na unidade escolar. Vamos lá. Quantidade de água no planeta. Aqui nesse slide, a gente traz aquela famosa porcentagem, né, 97% de água salgada e 1,7% de água doce estão nas calotas polares e 0,77% é a água doce acessível ao consumo humano. Então, quando fala-se o planeta tem 75% da superfície coberta por água, a gente tem que lembrar que menos de 1% está disponível para nosso uso. Tá? No próximo slide, a gente tem um comparativo, né, se a água do planeta todo fosse 1.000 litros de água, a água salgada seria... teve até uma coisa aqui no slide, mas tudo bem, tá certa a informação. A água salgada, desses 1.000 litros, seria 975 litros de água salgada, 97,5%. E do lado direito, dentre os 6 litros e 150 ml de água disponível para consumo imediato, a agricultura é responsável pelo uso de 69%, que seria 4 litros 240 ml, a indústria 1 litro 420 ml e o beber, que é o consumo humano, apenas 490 ml, tá? Então, nesse comparativo, nesse slide, a gente tem noção do quanto dessa água está disponível para o uso da população, do uso doméstico da população, tá? Para a gente ter uma noção do quanto a água disponível é escassa para a população do planeta. No próximo slide, nós temos a taxa de crescimento populacional. De 1800, a gente estava com 1 bilhão de habitantes, e em 2050 a gente vai chegar a 9 bilhões de habitantes, segundo o gráfico. Hoje nós estamos com aproximadamente 8 bilhões, né? E chegaremos a 9 bilhões no planeta. Então, a disponibilidade de água ela vai ser menor do que nós já temos hoje, né? Se a gente for comparar apenas o que está disponível hoje, sem contar que o que está disponível ainda vai ter uma parcela muito grande poluída por causa desse aumento populacional. Na nossa região,
A população do PCJ, né, das bacias PCJ, que nós vamos ainda falar o que é, para quem não sabe, nós começamos em 2015 no gráfico com 5,4 milhões de pessoas, e a previsão para 2025 são 6 milhões de pessoas. Hoje nós estamos com 5,9 e 6,1 milhões de pessoas em 2035. É uma região que está crescendo muito na quantidade populacional, e nós temos uma disponibilidade hídrica muito baixa, né? Aí eu trago um desafio para vocês. Alguma coisa que você usa ou consome não precisa de água para produzir? Pensem aí. Não é só para a gente beber, tomar banho. Aí passa um caminhão, a gente está gravando aqui, tá ao vivo. Gilson, não precisa nem cortar, né, Gilson? Vocês sabem, a gente está sujeito a isso, né? Então, vocês pensem, alguma coisa que vocês consomem, que vocês utilizam, não utiliza água na sua produção? Aí vamos para o próximo. Consumo de água no Brasil. Às vezes a gente discute muito, né, quando alguém traz uma informação numa roda de conversa, por exemplo, numa sala de aula, até mesmo nas nossas rodas de conversa, é difícil, mas a gente conversa sobre isso, né? Sobre a porcentagem da utilização da água na irrigação. Então, a agricultura no Brasil é responsável por 69% da utilização da água doce disponível. A produção animal, 11%, a indústria, 7%, a rural, no geral, tirando a produção animal e a irrigação, é apenas 2%, e o uso doméstico, 11%. E a gente fala, poxa, a gente vai economizar água se a maioria do consumo não é o uso doméstico. É uma questão que a gente se depara direto, né? Como uma desculpa para não se fazer um programa de economia ou de uso racional nos ambientes urbanos nossos, né? De ambiente doméstico. Mas, no próximo slide, nós temos a quantidade na nossa região. Nossa região é uma região populosa, uma região com alta densidade demográfica, e o consumo humano para o uso doméstico e urbano é responsável por 53% de toda a água doce disponível na nossa região. Né? A agricultura só 18% e a indústria 29%. Tá? Esse dado foi retirado do plano de bacia hidrográfica do PCJ, que é do período de 2010 a 2020. Tá? E esse plano ele já foi renovado agora para 2021 a 2030. Tá? Uma frase nesse outro slide que a gente vê muito e que a gente tem que tomar cuidado com ela, porque a gente sabe que ela não vai acabar, né? A água do mundo vai acabar. A gente muitas vezes fala isso e o pessoal associa com a informação dos 70% da superfície coberta e a superfície do planeta coberta de água, e fala, nossa, não vai acabar, sempre tem água, sempre vai estar chovendo, né? A gente tem que mudar essa frase, a gente tem que trabalhar isso na comunidade, com nossos alunos, que o problema é a quantidade de água de qualidade, água doce de qualidade, e essa sim está correndo risco de acabar, né? São vários fatores que interferem, várias interferências, várias ações humanas que interferem na disponibilidade de água doce de qualidade para nós. Né? E a nossa região é uma região crítica para a disponibilidade de água doce.
Vou falar um pouquinho da água virtual no próximo slide, por favor, gente. Aí, no próximo slide, aquela pergunta, né, do que a gente tem, consome ou que faz o uso de que não utiliza água, né, se a gente conhece alguma coisa. Temos um exemplo aqui de água virtual, né. Para a produção de 4 litros de leite, são utilizados 15 litros de água. 1 quilo de feijão, de 1.200 a 3.000 litros de água. Né? E temos outros exemplos aí do tomate, a carne de vaca, um jornal, 423 litros. Esse copinho, deixa eu ver se eu acho um copinho aqui. Esse copinho descartável aqui, são 7 litros de água para a produção dele. Né? Entre todo o processo, nós temos 7 litros de água para um copinho descartável. Então, muitas vezes a gente pensa, vou usar um descartável para não gastar água lavando a louça. E o que você usa para lavar uma caneca é muito menos do que você usar um copo descartável, né? Ou você reaproveitar esse copo, né? Que fica, no caso aqui, você vai reaproveitando até a hora que não dá mais. Então, um esforço que a gente pode fazer para economizar água dentro dessa água virtual que nós temos nos produtos que nós consumimos. No próximo slide, a disponibilidade de recursos hídricos na superfície e da população, isso é a porcentagem do país. Aí nós temos nesse slide a região norte, com uma densidade populacional muito baixa, né? Uma grande superfície, né, do nosso país está na região norte, e lá você tem uma porcentagem muito grande de disponibilidade hídrica. Tá? Agora, comparando com as outras regiões, nós vamos trazer o caso nosso, do Sudeste, que nós temos aí uma área muito baixa, né? 10% da área, quase 11% da área do nosso país está na região Sudeste, com apenas 6% dos recursos hídricos e 42,6% da população do país. Aí começa nosso problema de disponibilidade hídrica. Não é uma porcentagem tão alarmante quanto a do Nordeste, mas se vocês compararem com as outras regiões, a nossa região é que mais se aproxima a disponibilidade hídrica do Nordeste, né, que a gente conhece o Nordeste como região de seca, baixa disponibilidade hídrica, mas se compararmos nesse gráfico, nós vemos que a nossa região é uma região crítica com a disponibilidade hídrica e a densidade populacional. No próximo, eu faço de novo a provocação. Será que a água do mundo vai acabar? Ou é a escassez da água doce de qualidade que será o problema nosso, ou já é o problema nosso, né? No próximo slide, a gente começa com alguma definição, né? O que é bacia hidrográfica? Eu remeto a uma pergunta, quando a primeira vez que me passaram, o que é bacia hidrográfica? Uma bacia com água, né? Mas a gente pode fazer essa provocação, trazer esse conceito para que a gente possa discutir com os nossos alunos também nas nossas disciplinas, que muitas vezes, se não apropriado esse conceito, pode interferir no desenvolvimento de outras habilidades e das competências que a gente precisa para as nossas disciplinas. Então, a gente traz aqui o conceito de bacia hidrográfica, que é um conjunto de terra delimitado por divisores de água, onde a água escoa para uma região mais baixa, que seriam os cursos dos rios. Tá?
falando de um modo mais simples, né? Aí está aí a definição: é um conjunto de terras delimitado topograficamente pelos chamados divisores de água, no qual as águas provenientes das chuvas escoam para as áreas das áreas mais altas para as mais baixas do relevo, até convergirem para um rio principal. Tá? Aqui na nossa região é muito fácil da gente identificar essa bacia as bacias hidrográficas, as microbacias dentro da nossa região mesmo, né, da nossa área urbana. Nós temos algumas, como por exemplo a microbacia que deságua no Rio Capivari, né, o Pissarrão, o Capivari, é bem delimitado, a gente consegue observar muito bem quem trabalha a região do Oliveiras, a região do Campo Grande consegue mostrar muito bem, porque os alunos têm a possibilidade de passar por córregos e riachos que vão desaguar no Capivari. O pessoal dessas escolas tem essa possibilidade, né, de observar, e muitas das nossas escolas estão em áreas acidentadas e que chegam a vales em que tem nascentes. Então a gente consegue mostrar isso em loco nas nossas próprias unidades escolares. Quando a gente fala de divisor de água, são as regiões mais altas, né? Como nós temos campinas, morros, serras. Esses são regiões elevadas do solo, né? Que vão direcionar o curso de água, se é da chuva, se é de nascentes, riachos, e eles é que direcionam. Por exemplo, chove na Serra do Mar, e a água que escorre para o interior vai formar uma bacia hidrográfica no interior, e a água que escorre para o litoral, uma bacia hidrográfica no litoral, tá? E tem rios que são eles mudam, né, de bacia hidrográfica. É um dado interessante, quem tiver mais curiosidade em pesquisar. Na nossa área de Biologia e Ciências, descobriram que na região dos Andes, nós temos riachos que em algumas determinadas eras geológicas, eles desciam para a face oeste dos Andes, e hoje eles estão descendo como afluente da bacia do Amazonas, né? E em alguns períodos geológicos ele vai para o lado oeste e outros para o lado leste dos Andes. Então essa é uma curiosidade muito interessante, com essa movimentação que existe constante da cordilheira. Esses rios, alguns desses rios, eles vão pertencem a uma bacia em determinada época, e outra determinada época eles pertencem a outra bacia hidrográfica. E, curiosamente, isso foi descoberto pela filogenia de peixes de poças temporárias desses rios. Então, é muito interessante isso daí. Depois, se eu achar o artigo, eu coloco para vocês. Fiz um adendo aqui, porque é ser um pouco mais interessante a informação da nossa área de biologia, né? No próximo slide, nós temos as bacias hidrográficas do nosso estado, né? Quando eu falo do PCJ, vocês conseguem ver aí, localizando a nossa região, né, no mapa, ali está as bacias do Piracicaba, Capivari e Jundiaí, né? Então, no próximo slide, pessoal, há um recorte, esse aí, é um recorte da nossa área geográfica das bacias desses 3 rios. Como eu falei lá atrás para vocês, nós temos nascentes em Minas Gerais. Então, no mapa anterior você mostra só São Paulo, mas nesse mapa que é a área do PCJ, né, bacias do Piracicaba, Capivari e Jundiaí, nós temos ali nascentes em Minas Gerais, em municípios de Minas Gerais. Então,
É por isso que nós temos as superintendências de ensino de Minas, nós temos as diretorias de ensino, nós temos as secretarias municipais de ensino envolvidas na Câmara Técnica de Educação Ambiental dos comitês PCJ, que eu vou explicar um pouco para vocês agora. Próxima, aqui os municípios que fazem parte, todos os municípios por subbacias, né? Nós temos aí a bacia do Atibaia, Camanducaia, Capivari, Corumbataí, Jaguari, Jundiaí e Piracicaba, tá? Lembrando que todas essas bacias ou subbacias, elas vão para o rio principal, que no Piracicaba vão, tanto Piracicaba quanto Capivari quanto Jundiaí, eles vão desaguar na margem direita do Tietê, tá? Então essas são as bacias do PCJ e as suas respectivas subbacias. Próxima, a população nossa, né, como nós trouxemos no outro slide, ela já está em quase 6 milhões de pessoas, né, numa área que gera cerca de 5% do nosso PIB nacional, polo de ciência e tecnologia, tem áreas de cultivo de cana-de-açúcar e pastagem, e a região recebeu uma parcela significativa da desconcentração populacional e industrial da capital paulista. Então está aí esse boom no crescimento da nossa região, que se vocês buscarem na história, pela febre amarela não é uma região muito mais populosa e muito mais desenvolvida, mas esse desenvolvimento voltou e essa população voltou com a descentralização, né, do eixo da capital, e essa informação é importante para que a gente possa começar a associar as informações dadas até agora. Então, essa concentração populacional da nossa região é uma concentração que preocupa quanto ao consumo e a disponibilidade hídrica, né? Essa disponibilidade ela é muito baixa, como nós veremos mais para frente, e a região está crescendo e vai crescer muito mais. Então, a gente tem que mudar um pouco os hábitos de consumo, porque a disponibilidade tende a diminuir. Nós temos um ciclo de chuvas que está se acirrando na sua, como que eu posso falar, na sua intensidade, né? Os períodos secos desse ciclo estão cada vez mais severos, e a gente tem que trazer isso para a discussão nossa no dia a dia, para a discussão na escola, com alunos, com professores, porque se nada for feito, nós vamos ter sérios problemas. Tá? Como o pessoal, até a data de hoje, o pessoal viu que quando nós falamos, a apresentação vai ser dia 10, ou foi dia 10, nós estamos gravando com antecedência. Então, no dia de hoje da gravação, nós já estamos com problemas de abastecimento de água em Valinhos. Tá? Então, a tendência é que nós teremos problemas mais acentuados daqui para frente na nossa região, se as previsões continuarem como estão. Tá? Próximo slide. Para vocês entenderem um pouquinho a disponibilidade hídrica. Uma disponibilidade, né, uma bacia que você tem uma autossustentabilidade, ela tem 3.500 metros cúbicos de água por habitante por ano. Uma bacia pobre, 2.500 metros cúbicos habitante ano. Uma crítica, 1.500 metros cúbicos habitante ano. E a nossa, 1.041 metros cúbicos por habitante ano. Essa disponibilidade hídrica nossa aqui, por habitante, então prestem atenção na relação, né? Essa disponibilidade hídrica por habitante é menor do que a disponibilidade hídrica da Arábia Saudita.
Para vocês terem uma noção, não é que não tenha água, tem, mas tem muita gente. Então a disponibilidade acaba sendo muito baixa. Em 2019, a agência disponibilizou que nós tivemos a disponibilidade hídrica em 2019 de 961.300 litros por habitante ano. É menos do que nesse slide, né? Nós estamos aqui, ainda está na tela o slide da bacia do PCJ, que é abaixo da crítica, que é 1.041 metros cúbicos habitante ano, e no próximo slide, Paulinho, nós temos a disponibilidade hídrica, tivemos em 2019 de 961.300 litros por habitante ano. Tá? Nesse slide você tem a comparação com o que é considerado crítico pela ONU, que é de 1.500.000 litros por habitante ano. Tá? Só para a gente comparar do porquê que nós temos uma bacia hidrográfica com uma disponibilidade abaixo da crítica. Tá? Próximo slide. Para vocês entenderem como que é a disponibilidade, como que é composto, como são compostos os comitês PCJ, né, nós temos o PCJ federal. Por que federal? Porque quando um rio passa de uma unidade federativa para outra, ele é um rio federal. Então nós temos o Comitê de Bacia Federal, o Comitê de Bacia Hidrográfica Mineiro, que é o responsável pela área geográfica de Minas Gerais, e o Comitê de Bacia Hidrográfica Paulista. Só que os comitês PCJ, a gente fala comitês PCJ no plural, porque a administração é unificada. Então, os 3 comitês se reúnem, têm as decisões deliberativas em conjunto, como se fossem um só. Então, a gente chama de comitês PCJ. Para que vocês conheçam um pouco da administração. No próximo slide, para vocês terem uma noção, né? Nós temos núcleos comuns entre o federal e os estaduais. Nós temos a administração regional de cada um, né? Do estado, do federal, do outro estado, do estado de São Paulo, de Minas e o federal. E eles convergem para a intersecção dos comitês PCJs, que é uma administração única para deliberação de todos os comitês. No próximo, só para vocês terem uma noção, né, as câmaras técnicas, né, os comitês, eles têm câmaras técnicas que auxiliam a administração desses recursos, né, algumas são deliberativas, outras são consultivas, e nós fazemos parte da Câmara Técnica de Educação Ambiental. Então, essas câmaras técnicas têm reuniões que são abertas à população, em geral. As reuniões, hoje, por causa da pandemia, estão virtuais, mas elas ocorrem dentro do território, ocorriam e voltarão a ocorrer dentro do território das bacias, no presencial. Então, a gente se reúne com representantes de prefeituras, de empresas, da sociedade civil, e essas reuniões são abertas. Tá? Então, quem quiser ser ouvinte, está lá no site dos comitês PCJ, a participação é aberta para quem quiser, dentro das bacias hidrográficas, nas nossas reuniões de educação ambiental, e se quiser também de outras câmaras técnicas. Tudo bem? Próximo.
esse. Bom, para a gente situar as nossas bacias, como foi falado, da nossa região como um crescimento, né, uma expansão de quem foge do eixo da capital e Grande São Paulo, né? Tá aí um mapa da nossa macrometrópole paulista. Tá? Então, nossas bacias hidrográficas, né, elas estão dentro dessa área da macrometrópole paulista, que é a região mais populosa do nosso estado. A próxima, na macrometrópole, nós temos 52 mil quilômetros quadrados, 180 municípios, 30,8 milhões de habitantes, cerca de 83% do PIB do estado de São Paulo e 28% do PIB nacional, e o desafio é garantir a segurança hídrica da macrometrópole para sustentar e fortalecer o desenvolvimento econômico. Aí tem um dado, considerando a demanda de água de 2008, se houvesse uma estiagem semelhante à ocorrida em 1954, até 40% da demanda de água poderia deixar de ser atendida. Tá? Vale lembrar que essas estiagens, elas são cíclicas, como eu citei anteriormente. A mais severa registrada foi a de 1954, porém, nós estamos observando nesse ciclo um aumento da severidade dessas estiagens, tá? E a redução da chuva nos períodos de chuva. Tá? O volume de chuva está reduzido, ou até mesmo a intensidade dela, que isso são outras questões que a gente vai abordar mais para frente. O sistema Cantareira, o famoso sistema Cantareira, no próximo slide, que a gente possa entender um pouquinho do porquê que nós falamos dessa macrometrópole. O sistema Cantareira, ele pertence às bacias PCJ. Porém, o sistema Cantareira, ele fornece água para a capital paulista. Então, há essa transposição de água das bacias PCJ para fornecer para a capital. E a gente tem os dados aqui. Esse conjunto de represas, elas estão na cabeceira do Rio Piracicaba, da bacia do Rio Piracicaba. São aproximadamente 10 milhões de habitantes em São Paulo que se utilizam dessa água, do abastecimento dessa água, e 3 milhões e meio de habitantes nas nossas na área da bacia do PCJ. Tá? Só para vocês terem uma noção, 33 metros cúbicos por segundo são destinados à capital paulista e 10 metros cúbicos por segundo são destinados para a nossa região abaixo do Cantareira. Tá? Só para vocês terem noção do volume de água que é transposto para a capital paulista. No próximo slide, nós temos uma imagem para quem conhece o Rio Piracicaba, né, na parte urbana dele ali, na cidade de Piracicaba. Nós temos aí uma imagem da estiagem de 2014, né? E a gente conhece que a estiagem ela ocorre de abril a setembro, né? Em 2014, ela foi muito acentuada, causou uma crise hídrica, crise de abastecimento grande para 2015 também, né? E ela está se repetindo agora. Tá? No próximo slide, a gente tem a estiagem de 2021. Agora, a previsão, né, eles falam a estiagem é de abril a setembro. A previsão para esse ano é que ela se estenda além de outubro, né? Apesar de que estão voltando as chuvas, mas as chuvas elas estão muito com maior intensidade e menor absorção no solo, né? E isso a gente
consegue... Pode mandar o próximo para a gente comparar. A gente consegue ver e comparar com a intensidade e para que a gente traga para a discussão também, a chuva, quando ela vem com uma certa intensidade, ela causa enxurrada, inundação e pouca absorção no solo. É essa absorção que vai manter as nascentes que alimentam os córregos, rios, durante o restante do ano. Então, essa reserva do solo é que mantém os rios constantemente cheios pelo escoamento no subsolo que alimenta as nascentes. Porém, esse aumento de chuvas torrenciais, nós não temos a absorção necessária para que haja a preservação das nascentes de modo perene. Então, a gente observa muito relatos, a gente vê, eu já fui em regiões que o pessoal está reclamando que as nascentes que eram perenes, elas viraram temporárias. Poços que estão secando agora no inverno, na seca, poços que eram poços antigos e que mantinham uma quantidade de água muito grande, ou nascentes que mantinham bairros até, ou colônias, né, rurais, que estão secando agora no inverno, e outros que não estão secando estão reduzindo a quantidade de água nesse período, o que não ocorria antes. Na estiagem de 2014, nós temos aí no primeiro gráfico a chuva esperada e o que teve de chuva, a quantidade de chuva em 2014. Então, além de nós termos chuvas mais torrenciais e menos distribuídas, né, nós tivemos uma previsão muito abaixo, nós tivemos uma chuva em volume muito abaixo do que era previsto, né? Em Piracicaba, dos 170 milímetros de precipitação, nós tivemos 50 milímetros aproximadamente. Em Campinas, o esperado era mais de 190 milímetros e nós tivemos menos de 20 milímetros. Bragança Paulista foi menor diferença, porém muito significativa, né? Cerca de 50%. Isso em 2014. E a vazão dos rios reduziram muito, né, do esperado, desse volume metros cúbicos por segundo, em todos eles, né? O Rio Piracicaba, que teria um volume quase de 200 metros cúbicos por segundo, em 2014 ele estava com menos de 20 metros cúbicos por segundo. Sem falar o Atibaia, né, em Valinhos, muito baixa a vazão em 2014. Eu acompanhei na estação de tratamento de água 3 e 4 aqui em Campinas, em 2015, estava chegando por volta de 4,5 a 5 metros cúbicos por segundo. E a coleta de água para o abastecimento de Campinas nas estações 3 e 4 é de aproximadamente 4 metros cúbicos por segundo. Então, praticamente tudo que chegava de água no Atibaia era para abastecimento da população. O rio Atibaia estava em situação muito crítica em 2015. Isso foi visto, a gente acompanhou o noticiário na época, e a quantidade de gente que achava artefatos no leito do rio que estava seco, né? Então o rio Atibaia chegou a quase secar em 2015, sendo reabastecido da região ali do Notre Dame, do bairro Notre Dame, que é onde fica a estação de tratamento de água. Ele só seria reabastecido com outros córregos em Barão Geraldo. Então, nesse período, o rio estava praticamente morto para poder abastecer a população. Bom, a estiagem de 2021. Até agora, a precipitação prevista era de 180 milímetros, nós tivemos 120.
no rio Piracicaba. O rio Jaguari, em Bragança Paulista, teve uma precipitação maior, né, da média histórica, e no rio Atibaia nós tivemos novamente uma precipitação menor do que o previsto. É por isso que estamos já nesse período já sofrendo essa crise hídrica. Aí, lembrando que a previsão é que a estiagem seja mais alongada esse ano, então nós temos que ressaltar muito a necessidade de preservarmos esse recurso. Próximo slide. Aqui nós temos a vazão em metros cúbicos por segundo, tá? Média histórica no rio Atibaia, tá? Vou falar mais do nosso próximo a nós, né? No rio Atibaia, a média histórica foi de 34,1 metros cúbicos por segundo. Foi registrado em 2021 16,5 metros cúbicos por segundo. Tá? Lembrando que essa medição foi feita em Valinhos, tá? Nós temos aí, até chegar na estações de tratamento 3 e 4, um período ainda, um espaço geográfico, e nós temos a coleta para agricultura, nós temos a coleta para indústria, e nós temos a estação de tratamento que, na época, era a média de 4 a 4,5 metros cúbicos por segundo para abastecer 80% a 90% da população de Campinas, que é a estação de tratamento 3 e 4. Tá? Vamos lá. No próximo slide, nós temos aí um gráfico que nós tivemos, né, uma diminuição de 25% da precipitação na área do rio Atibaia, na calha do rio Atibaia, né, na bacia do rio Atibaia, 41% de redução na do Piracicaba, né? Nós tivemos uma redução para 45% do nível do sistema Cantareira esse ano. Nós tivemos um aumento do consumo de água pela população. Lembra no gráfico lá que a população o consumo doméstico, né? Urbano é a maior porcentagem na nossa região, nós tivemos aumento de 15%, e nós tivemos uma redução de 52% na vazão dos rios e nascentes na nossa área do PCJ. Então, para a gente refletir um pouquinho como associar essas informações e interpretar um pouquinho do que está acontecendo agora, né? Essa falta de água disponível, né? Essa escassez hídrica que nós estamos vivendo. O sistema Cantareira em 2021, até 27/7, né? Em 27/7, ele estava em 41,7%. O menor nível desde 2018. Lembrando que em 2015 ele chegou numa porcentagem negativa, né? No volume morto dele. Mas a nossa previsão como eu falei, a previsão de chuva está abaixo, né? A estiagem ela está prolongada, segundo as previsões para esse ano, então pode ser que ele reduza muito mais ainda até que venham as chuvas. Aqui nós temos os municípios listados que fazem parte dos municípios que são abastecidos pela água do Cantareira, naqueles 10 metros cúbicos por segundo que nós falamos no outro slide. Nós temos Bragança Paulista, Pedreira, Jaguariúna, Hortolândia, Montemor, Paulínia, Limeira, Piracaia, Atibaia, Jundiaí, Itatiba, Valinhos, Campinas, Morungaba, Sumaré, Americana e Piracicaba. Então a gente depende também nesses municípios do que é liberado no sistema Cantareira para nós aqui. Lembrando que sempre acho que foram uns 2 anos atrás, foi renovada a outorga de fornecimento de água para o município
para a Grande São Paulo, né, o município de São Paulo, e era 30%, foi para 33%, era de 30 metros cúbicos por segundo, foi para 33 metros cúbicos por segundo. Então, aumentou a disponibilidade de água para a capital paulista na última outorga de fornecimento do sistema Cantareira para eles. Então, reduziu a quantidade de água e nossos municípios tiveram que tomar providências para que aumentasse a eficiência da distribuição e do tratamento de água, que nós vamos falar um pouco, e aumentasse a economia e o uso consciente desse recurso. Bom, mais um esquema do que é o nível Cantareira, ou sistema Cantareira, né? Nós temos as represas de Jaguari e Jacareí, a represa de Cachoeira, Tibainha e a Paiva Castro, né? E ela é bombeada para a represa de Águas Claras e que desce para a ETA Guaraú, que fornece para São Paulo, para que vocês tenham um esquema de como que funciona esse fornecimento de água do sistema Cantareira para a cidade de São Paulo. Por isso nós estamos tendo esse problema de fornecimento ou essa crise iminente da falta de água aqui na nossa região. E a operação estiagem que foi lançada pelo PCJ, ela envolve o poder público, setor rural, a população, indústria e comércio, para que haja esse consumo consciente, ou melhora no consumo, ou eficácia da distribuição dessa água, para que possamos, de uma melhor maneira, aproveitar esse recurso, sem que haja desperdício e sem que precisemos ter a falta desse recurso numa estiagem que está prevista para esse ano. O que o poder público pode fazer para enfrentar a estiagem? Planejamento de gestão dos recursos hídricos, os planos de contingência e emergência, obra para tratamento de esgoto. Para quem não conhece, na região do Campo Grande nós temos um exemplo até de transposição de águas de subbacias, né? Nós temos o tratamento de esgoto para água de reuso, e que essa água de reuso não tem um aproveitamento, tanto aproveitamento quanto a estação de tratamento consegue liberar essa água. Então, essa água que é colhida para tratamento, para consumo humano, no rio Atibaia, é tratada e liberada no rio Capivari. Então, Campinas faz a transposição de água de uma subbacia para outra. Tá? Se vocês não conheciam ou não conhecem, nós temos a estação de tratamento de água de reuso, que é da concessionária da Sanasa, né? E vale a pena visitar assim que tiver aberta a visitação, que é muito interessante o sistema de tratamento que a água é liberada para os rios, principalmente, no caso, aliás, para o rio Capivari. Bom, nós temos programas de educação ambiental, incluindo campanhas de uso consciente da água para servidores públicos e população em geral, programas de redução de perda de água no sistema de abastecimento. Esses programas a gente tem direto, a gente observa nas concessionárias, né? Esse trabalho de redução de perda. A nossa região, um dado importante, a nossa região, Campinas, Valinhos e Vinhedo, tá, gente? É uma das regiões que menos tem perda no sistema de distribuição de água. Tá? Então, a nossa região é conhecida como uma região que tem uma eficiência muito grande na distribuição e redução de perdas. Tá? Programas de proteção de mananciais, restauração de matas ciliares e topo de morro, zoneamento rural e urbano. Então, essas regiões, gente,
esse sistema de proteção de mananciais, aqui não está incluso, né, mas se alguém tiver curiosidade também pesquisar sobre zonas ripárias, né, são importantes para o abastecimento dos lençóis freáticos, né, a proteção de nascentes, com mata ciliar. Então, nós temos um programa principalmente na região mineira do PCJ, com financiamento e incentivos para os produtores rurais para a preservação das nascentes, e o Estado de São Paulo também tem o programa de reflorestamento e manutenção da proteção dessas nascentes, tá? É tarde, mas antes tarde do que nunca, a gente ter essa recuperação dessas áreas para que a gente tenha essa proteção e manutenção no fornecimento contínuo de água dessas nascentes, que antes não se tinha uma concepção, né, de preservação de uma ou outra nascente que se perdia pela ação humana, né, como nós temos casos em Campinas de nascentes soterradas para construção de parques, e isso daí a gente observa muito em várias regiões nossas, várias escolas a gente conversa e tem relatos de, olha, aqui tinha uma nascente, soterraram ali. Eu acompanhei o caso de uma que eles até hoje estão brigando porque não existe mais a nascente naquela região e foi ação humana. E essa quantidade de nascentes reduzidas acaba reduzindo a quantidade de água nos córregos, que vão reduzir a quantidade de água nos rios, e vai faltar para outro lá na frente. Então a gente tem que pensar que tratar a água, consumir conscientemente, descartar conscientemente, e o tratamento de esgoto para devolver uma água uma condição um pouco bem melhor, porque o outro lá na frente vai utilizar esse recurso, tá? Outra ação do poder público: a manutenção das instalações hidráulicas de prédios públicos, combate a vazamentos, troca de torneiras, né? Nós vemos isso agora. Paulinho, você está aí, Paulinho? É o D&D, né, que vai entrar pro MMR também. Nós temos plano de uso consciente desses recursos nas escolas. Vocês vão ouvir, se já não ouviram falar disso, nas unidades escolares. Está o D&D aí para nos auxiliar no uso consciente desses recursos também nas unidades escolares. A participação nos espaços de gestão dos recursos hídricos, que é o que eu falei da participação nos comitês PCJ, nas câmaras técnicas, tá? Incentivo nas construções sustentáveis e consumo consciente. Aí nós temos no próximo slide a ação do setor rural, né, que é melhorar a técnica de irrigação para melhor aproveitamento desse recurso, técnicas de conservacionista do solo, né, como curvas de nível, manutenção das áreas de absorção ao máximo possível, adequação ambiental das propriedades com regularização, outorgas e proteção de nascentes, matas ciliares, topo de morro, entre outros, a participação nos espaços de gestão de recursos hídricos e o consumo consciente. Essa participação nos espaços de recursos hídricos, nós temos representantes que fazem parte das câmaras técnicas também. Então, é um local que a gente reúne representantes de vários setores. No próximo, a ação das indústrias e do comércio, é o uso racional da água, plano de contingência e emergência, reuso da água, tratamento de efluentes, campanha do uso consciente da água com os colaboradores, participação nos espaços de gestão de recurso hídrico e consumo consciente. Tá? Então, nesses espaços, como a Câmara Técnica de Educação Ambiental, a gente tem as concessionárias, nós temos as empresas de empreendimentos nas cidades que fazem parte do PCJ também participam dessas reuniões para que a gente possa discutir e entrar no melhor acordo para otimizar o uso desse recurso. E o que nós, população, podemos fazer?
Um pouco que você economiza num banho, aí já entra no que a gente já conhecia antes do que é a economia de água, né, o uso consciente. Manter a torneira fechada, escovar os dentes, tomar um banho mais rápido, reutilizar a água do que lava a roupa para lavar o quintal, acompanhar o que acontece nas decisões dos setores públicos, né, o que a prefeitura decidiu, que se entrou em vigor ou não a multa das concessionárias para o uso excessivo, né, ou identificar e realizar o conserto de vazamento para você não desperdiçar água potável, entre outros que a gente já está acostumado, né, como lavar com vassoura, balde, o quintal, ao invés de esguichar a água, usar a mangueira com uma vassoura de água que a gente conhece, né? Aqui já reduziu isso, tá, gente? Mas nós vemos em várias unidades escolares o famoso mangueirão esguichando em tudo, então isso aumenta mais o gasto desse recurso. Chega a ser um desperdício, né? Próxima. Porque o racionamento de água é uma das últimas medidas a serem adotadas. Aí já vem até entrar o pessoal da física aí para ajudar, né? A gente da biologia tem os exemplos nossos, a manutenção da pressão nos nossos vasos sanguíneos, né? Quando a gente machuca, o que acontece? Essa pressão que existe no vaso impede, no primeiro momento, a entrada de patógeno, porque você tem a saída do líquido que está sob pressão, certo? Um dos riscos do desabastecimento é justamente no rompimento, né, ou onde já está rompido os canos, né, na distribuição de água, você ter a entrada de água contaminada, né, ou de algum outro contaminante e contaminar o sistema. Então, nós temos risco de contaminação, risco de rompimento de rede, porque o retorno com a pressão maior ele tem o risco de estourar encanamento. A gente acompanhou muito isso, quem mora nas áreas de obras do BRT aqui em Campinas, já teve bastante casos de interrupção e retorno de água com danos até na nossa rede de distribuição particular, por causa desse aumento de pressão. E aqui tem um erro, deixa eu ver se é nesse daqui mesmo. Tem um erro. Não, eu acho que é no próximo. Bom, mas fala do risco de contaminação do armazenamento inadequado de água, né? Como teve na outra crise hídrica, o pessoal armazenava água de modo inadequado, aí você tinha contaminações químicas, biológicas, e o pessoal consumia porque era aquela água que tinha para consumir. Próximo. Eu acho que eu não sei onde está esse erro, tá, gente? Mas devia estar em outro slide meu, que fala do proliferação da dengue, né? A proliferação do mosquito Aedes aegypti, que é o vetor da dengue. Então, o armazenamento incorreto também causa esse problema para a nossa população, né? Nós temos aqui algumas definições sobre a pegada hídrica nos produtos, né? Que essa água virtual, essa água que deixa essa pegada, né, nos produtos, o que é consumido, nós temos uma classificação. A pegada hídrica verde, que é a água da chuva que evapora ou é adicionada ao produto durante o processo de produção. A pegada hídrica azul, que é água superficial ou subterrânea que evaporam ou são agregadas ao produto, ou ainda devolvidas ao mar ou jogadas em outra bacia. E a pegada hídrica cinza, que diz respeito ao volume de água necessário para diluir a poluição gerada no processo produtivo. Então, nós temos a água que é utilizada no processo e a água que é utilizada para diluir a poluição, tá? Então, a gente tem esse problema, né? Naquele slide ainda, na outra fala, que a gente fala da água virtual.
Então a gente tem que observar muito bem no nosso consumo. Às vezes a gente não tem um consumo direto muito grande de água, mas a gente tem um consumo muito grande de água, água virtual, que está no processo desses produtos, tá? Bom, o tempo aqui tá correndo. Bom, nós temos aqui alguns exemplos de pegada hídrica de alguns produtos, não trouxe tantos, tá? Só pus alguns aqui, mas vocês têm aí o link, o link está acima, né, da fonte dessa informação. Nós temos aí um chocolate, né, 1 quilo de chocolate, 17.196 litros de água para produzir 1 quilo de chocolate. E outro exemplo do arroz, vamos usar o máximo e o mínimo aqui, né? 2.497 litros para produzir 1 quilo de arroz. Lembrando que é todo o processo até que ele chegue até nós, até o consumidor final. No próximo slide, para a gente pensar um pouco a nível mundial, né? Pode passar para o próximo, gente. Se nós olharmos aqui no mapa, os desertos, né? Eles estão localizados nas áreas tropicais, não na área equatorial, por causa da convecção do vento, né? Esse ar quente sobe pela linha do Equador, geralmente a 30 graus ao norte ou ao sul. A subida desse vento faz com que ele perca a umidade, a precipitação, e ele desce seco, né? Aproximadamente aos 30 graus. Se observarmos a nossa região, ela está numa área desértica, seria desértica, né? E por que não é deserto? No próximo slide nós temos aí a teoria dos rios voadores, né? Que combina tanto a parte geográfica, né, do Vale do Rio Amazonas, a entrada da umidade pelo Vale do Rio Amazonas, e a mudança desses ventos, o redirecionamento desses ventos pela Cordilheira dos Andes para nossa região centro-oeste, sul, sudeste e sul, né? Então a nossa região entra nessa área, que seria geograficamente uma área a nível mundial como área de deserto, e por causa do fenômeno dos rios voadores, a gente não é uma área de deserto. Porém, esse fenômeno dos rios voadores, ele depende também da evapotranspiração da floresta amazônica, e que muitas vezes a gente tem dificuldade de colocar na cabeça de muitos, que a destruição da Amazônia vai interferir na nossa região com o fornecimento de água ou com a precipitação e a disponibilidade de água. Lembrando nos outros slides, a nossa região é uma região com grande potencial, uma região com crescimento populacional muito grande, concentração populacional muito grande, e para quem pensa na economia, é uma concentração muito grande da produção da manutenção do PIB, né? Então, para quem pensa na economia, não é vantajoso destruir a Amazônia. E para gente que tem uma consciência, tá aí mais um motivo para a preservação desse ecossistema. Próximo. Então, nós vamos lá. Alguns aspectos importantes para que a gente possa trabalhar com os alunos, que foi trabalhado na nossa ATPC. Eu não vou entrar muito nas situações por causa do tempo, mas elas estarão disponíveis para vocês, né? Que a gente possa colocar a situação crítica das nossas bacias do PCJ quanto aos recursos hídricos, não só para os alunos, como para os nossos colegas na escola. O conceito de estiagem que vivemos, né, que estamos vivendo, e o conceito histórico deles, né? E o que a escola pode fazer para colaborar. O que os colegas podem fazer para colaborar, o que as outras disciplinas podem fazer para colaborar para o trabalho transdisciplinar e para o desenvolvimento da consciência ambiental na escola.
Deixa eu ver, vou passar aqui, ó. Nós temos situações de aprendizagem, tá? Nós temos vários exemplos, alguns com a medição do consumo na escola, o consumo em casa por habitante. Pode passar próximo. Isso. Que a gente pode trabalhar com matemática, na química, na física, essa questão do consumo por habitante, o consumo por membro da comunidade escolar, que a pessoa fala, na minha casa a gente economiza, mas aí você pega a conta de luz, de água, você tem lá 20 metros cúbicos para 3 habitantes no mês. Então, você fala, alguém está gastando a mais ou tem vazamento, e se fizer isso na escola, vocês vão ver o quanto que se gasta por indivíduo na unidade escolar. Essas situações de aprendizagem, elas trazem o reconhecimento da área que vocês, que a escola está, que o bairro, que os alunos da população escolar vivem, né? Então, o conhecimento da área, os problemas críticos do ambiente em que eles vivem, que vocês estão aí na escola, o problema hídrico, o consumo das casas, o tipo de fornecimento de água. Nós sabemos que tem alunos que não são atendidos pela rede de tratamento de água ainda. Então, cabe discutir essa questão de saneamento, uso consciente, armazenamento correto de água, economia dessa água, né? Então, nós temos aí uma série de possibilidades que nós colocamos, veio como sugestão do PCJ e a gente colocou nos slides, então vai estar disponível para que vocês vejam. E eu trago aqui um exemplo de um produto educomunicativo, né? Trago o conceito, né, da educomunicação, que a educomunicação, ela em resumo, é um produto que informa. Isso, pode deixar nesse slide. Não, pode deixar nesse slide. É um produto que informa, mas que ele foi criado pelos próprios membros daquela comunidade. Tá? Não é eu trazer um cartaz do PCJ, colar lá na escola, ou um cartaz que vem pronto da secretaria, ou um cartaz que... eu tinha um cartaz aqui de economia de água, eu vou colar lá na escola e pronto. Não, o educomunicativo, ele é construído, ele é discutido pelos membros que compõem, né, se é o grêmio, se é o grupo de professores, ou se é uma determinada sala de aula, para informar de um modo educativo, né? Nós vamos mostrar algum exemplo aqui. Nós temos o site, o canal das agências PCJ, da Agência da Bacias PCJ no YouTube. Próximo, por favor, tem no Instagram. E nós temos um exemplo o canal O Saber das Águas, que é um produto educomunicativo feito por nós das bacias do PCJ. Eu tive a participação em vários desses vídeos. São vídeos curtos. Na criação, participaram a comunidade, a população, a escola, os alunos, né? Não só o diretor, coordenador, professor das escolas, os alunos participaram com as ideias, toda a comunidade envolvida naquela região. A gente conversou, a gente levantou informação, a gente pediu sugestão e eles participaram da criação desses vídeos. Então, são vídeos curtos, a ideia é que eles tivessem por volta de 10 minutos, não tem 10 minutos certinho, mas é por volta de 10 minutos, para que possa trazer nesse vídeo, o professor possa trabalhar antes, apresentar o vídeo e fazer uma discussão dentro de uma aula de 50 minutos, tá? Então, tenha curiosidade, entrem lá no canal. O Saber das Águas é um produto educomunicativo da nossa região do PCJ. São vídeos por subbacias
e que foram criados pela população, gravados pela população, e todos os envolvidos participaram da criação e o levantamento de dados e como que iríamos passar esses dados ou essas informações para educar nossa própria população. Então, deem uma olhada, é uma sugestão para que possamos fazer, não necessariamente tem que ser vídeo, pode ser um informe numa rádio escolar, que nós sabemos que temos escolas que têm rádio escolar, tem escola que tem jornalzinho, então uma notícia de jornal, um editorial, um banner, então um produto educomunicativo que possa repercutir realmente na unidade escolar. Como eu brinco não, né? Como eu falo em toda a formação minha, se só a informação bastasse, aquela de 4.700 substâncias tóxicas que vem nos maços de cigarro já seria suficiente para ninguém fumar. Então, pensem, é só a informação que eu quero ou eu quero um produto que vá educar? Então, o produto educomunicativo é um recurso para que aquele que participou da criação dele possa se apropriar de uma série de informações e transmitir essa informação de acordo com aquele público que vai recebê-la. Tá? Bom, pessoal, próximo slide. Um agradecimento, né, mais uma vez, ao PCJ, às agências PCJ, aos comitês PCJ. Aí estão os endereços, os e-mails, tanto da Câmara Técnica quanto da Secretaria e do Comitê. Então, podem entrar em contato, vocês estão convidados quando tivermos nossas reuniões, são abertas para que vocês participem. Se tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato conosco aqui também na diretoria. Agradeço a paciência, a compreensão de vocês. Era para ser menos tempo, mas a gente fala demais, né? E já vou me despedir aqui, deixo o meu agradecimento a vocês. Deixem na nossa, na lista de presença, sugestões, as ideias de vocês. E muito obrigado. Passo a palavra. Ju, a gente que agradece, viu? Muito bacana a explanação que você deu sobre o assunto, muito instrutivo, muito informativo, bacana mesmo. A gente tem uma visão, assim, do assunto, da onde que vem a nossa água, né? Que a gente acaba consumindo, que a gente acaba usando aqui em Campinas, aqui na região, não é verdade? É muita informação, bem que você falou mesmo, a gente acaba trazendo tantas coisas, mas assim, a gente precisa pensar que são as pequenas mudanças, né, que vai fazendo a diferença no dia a dia nosso. Sim. E quando, assim, o número de pessoas que são conscientes for aumentando, o benefício é para todos. Quem ganha somos todos nós. Verdade. E se tratando de água, não tem nem o que falar, né? Então, a consciência é fundamental, por isso que a gente acabou trazendo esse assunto para essa TPC. Muito bacana mesmo. Agradeço você, agradeço ao Paulinho pela parceria de mais uma TPC, agradeço aos professores e até a próxima TPC e um excelente trabalho a todos. Obrigado, Juvis. Juvis que participa há tanto tempo de toda essa discussão, né, da bacia do PCJ. Há muito tempo, né, Juvis, você está atuando junto com, participando nesse comitê. Então, muito obrigado por ter trazido esse assunto para a gente nessa TPC e que aguardamos as sugestões dos professores, né, das próximas ATPC, se damos continuidade a esse assunto. A gente aguarda aí as contribuições de todos vocês. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado. Obrigada. Tchau, tchau. Deixa eu falar tchau, tchau, senão não vale. Tchau, tchau.